Salve aí, gente, beleza? Bora ver mais aqui uma parte, tá? Mais uma hora, talvez duas, quem sabe, desse vídeo aqui. No caso seria a segunda parte, tá? A timeline definitiva de Castlevania, lá do canal do Master Alucard, tá bom? Bora dar uma olhada em 3, 2, 1, play. O período entre Curse of Darkness e The Adventure é outro que não sabemos muitos detalhes. Tudo o que dá pra concluir é que Trevor sobreviveu, graças aos cuidados de Julia, e ele teve filhos com Sypha Belnades, injetando um pouco de afinidade mágica em suas veias. De resto, foram mais ou menos 100 anos de sossego, sem a presença direta do vampirão. Isso nos leva a Christopher Belmont, um dos, se não o personagem menos lembrado da família. Sua aventura se passa em 1576, com o ressurgimento do Castelo da Lenda. Apesar de não ser um episódio com muita coisa pra se conversar, é de conhecimento que Drácula teve um pouco de tempo pra esticar as pernas antes de ser impedido pelo caçador, visto seus ataques a algumas vilas de Valáquia. Isso mudou quando o jovem Chris tomou o chicote de seu antepassado e entrou no castelo do Cramunhão pra descer a lenha nele, em sua primeira ressurreição centenária. É este duelo que inicia a lenda do vampiro Drácula, que retorna uma vez a cada 100 anos, e que dá o nome original a este jogo, Drácula Densetsu, ou A Lenda do Drácula. É aqui também que Christopher se torna o herói lendário no passado de Simon. O encontro acaba e o caçador sai vitorioso, porém ignorante. Antes de bater as botas de vez, Drácula usa o restante de seus poderes mágicos para se transformar em névoa e fugir do golpe fatal sem ser percebido. Logo, apesar do vampiro ter sido derrotado, vale enfatizar aqui que Christopher Belmont não matou Vlad Tepes em seu primeiro encontro. Sem ter ideia de que seu oponente escapou, Chris volta para sua vila e para sua família, dando final ao pequeno arco do jogo de Game Boy. Antes de prosseguirmos, existem duas observações interessantes que eu gostaria de fazer. A primeira delas é que, segundo a linha do tempo oficial, a família Barclay, a mesma de Elizabeth Barclay lá do Castlevania Bloodlines, foi a possível responsável pela ressurreição de Drácula nesse jogo. Isso cria uma conexão de quase 350 anos entre os dois episódios, o que é bastante legal. A outra é o curioso fato do castelo desabar no final, mesmo que o Drácula tenha sido derrotado. A gente sabe que o castelo se vai apenas quando o vampiro morre, mas a explicação para isso está no próprio enredo. Se o Drácula usou sua magia restante para fugir como névoa e o seu castelo é a fonte da sua magia, então fica claro que ele desmoronou porque a fonte secou. Tchau, tchau, Drácula! Muita informação, meu Deus. Agora de 1591. Caraca. Após seus lendários feitos realizados no primeiro game, Christopher se tornou conhecido na região de Valáquia, ganhando como recompensa alguns aninhos de paz para que ele pudesse criar e treinar seu filho Soleil, que, ao fazer 15 anos, herdaria o título de Caçador de Vampiros. Quando a data de sua oficialização chega, os moradores locais preparam uma espécie de cerimônia religiosa comemorando o sucesso do futuro caçador, que agora já possui a idade e a habilidade para zelar pelo vilarejo e formar uma dupla com seu pai. O rito de passagem é concluído sem problemas, conferindo a Soleil grandes poderes sagrados. Só que essa história tem um porém. Durante 15 longos anos, o Conde aguardou pacientemente em sua forma nebulosa pela chance de se vingar, mantendo sua presença oculta de tudo e de todos, e, na mesma noite do ritual, o jovem Belmont é manipulado pelo espírito de Drácula. Graças à influência do Coisa Ruim, Soleil desaparece sem deixar rastros. No dia seguinte, a Valáquia se vê coberta pelas sombras de 4 castelos, criados como obstáculos no caminho de Christopher, enquanto Drácula planeja usar os poderes do filho dele para ressuscitar seu corpo. Sem ter outra escolha, o lendário caçador de cabelos longos, que agora está mais velho, experiente e provavelmente puto dos cornos, se direciona a estes castelos para salvar sua criança e dar um fim completo ao vampiro lafranhudo. Como isso acontece? Jogando um baita jogo bom, ué! Caraca, antigaço, mano. Entre a introdução e o final da história, vemos que Chris conseguiu salvar seu filho, forçando Drácula a usar os poderes dos espíritos dos castelos manifestados anteriormente para reviver seu corpo. No fim, pai e filho derrotaram Drácula juntos, a primeira e única ocasião documentada onde dois Belmonts lutaram lado a lado contra o vampirão. Ou, pelo menos, é o que diz na versão americana, que nesse caso é muito mais legal que a japonesa. E não, o trailer do Smash não conta. A vitória é conquistada mais uma vez, e agora Drácula é eliminado completamente.
Belmont. No entanto, temos de ponderar sobre Soleil. Um Belmont ser dominado por um espírito maligno não é exatamente algo que você quer que passe adiante, certo? Isso resulta em uma espécie de queima de registro, na falta de outra palavra. Apesar de ter derrotado Drácula 2 vezes, Christopher assegura que apenas uma de suas vitórias, a primeira, seja passada adiante nos contos de história da família. A corrupção de Soleil não é um episódio singular, mas essa é uma história para depois. Aliás, de história, hein? São 4 horas de vídeo. Quanto de história não deve ter sido esse negócio aqui, hein? Coisa pra caraca, hein? Castlevania. It's motherfucking Simon time, bitch! Foi aqui que tudo começou, lá no Nintendo. Esse eu joguei. Se a gente fuxicar detalhes mais escondidinhos dessa história, encontramos que os desenvolvedores originais tinham um plano para um enredo maior. É aqui, por exemplo, que Christopher é citado pela primeira vez, e mesmo aqui algum passado de retornos do Drácula já era parte do universo. Só que eu duvido o dó que eles sabiam o quão longe essa série ia chegar. Mesmo estando mais ou menos no meio da linha do tempo e contendo o provável Belmont mais famoso e reconhecível de todos, Castle 1 entrega só o basicão. Um século depois de Belmont's Revenge, no ano de 1691, a humanidade se encontra novamente em um estado de fraqueza espiritual. Apesar de estarem comemorando o evento da Páscoa, a fé verdadeira das pessoas está manchada por inveja e maldade, abrindo espaço para que o Conde Drácula possa retornar. Durante as festividades, uma missa negra é realizada no monastério afastado dos vilarejos da Valáquia, onde seus servos derramam sangue humano sobre um caixão com seus restos para transformar a sua forma decadente em Mun-Ra. Um raio parte os céus, anunciando o retorno do Lorde Maligno, junto de seu Castelo das Trevas. Sua volta ser no dia da ressurreição de Cristo parece uma provocação direta a Deus e também uma ironia do próprio destino. Esse evento só serviu para reforçar o boato que o Coisa Ruim volta a cada 100 anos. A tarefa de impedir que o mal se alastre recai sobre Simon Belmont, um homem com o coração de ouro e determinação sem... Simon é conhecido por ser um Belmont mais nobre do clã, mas a caracterização dele varia durante a saga. Esse negócio aí, ele busca se provar digno do nome da família. Já em Grimoire of Suits, mano, sou péssimo para esses nomes assim, meu Deus do céu. Ele age de maneira mais otimista, representando o clássico arquétipo de gigante gentil. Igual, além de um shape que invejaria o maior dos bodybuilders. Ele invade Castlevania sozinho e, assim como seu antepassado, desce a lenha no vampirão para mandá-lo de volta pro reino das sombras. A vitória de Simon o transforma em uma figura lendária que é reconhecida por todos, com histórias de sua nobreza se espalhando pelo mundo. Infelizmente, a batalha deixou o herói muito ferido, e em seu último suspiro, Drácula lançou uma maldição sobre o caçador que o forçará a brandir o chicote mais uma vez, logo logo. Eu acho que esse eu nunca cheguei a zerar esse daí. Mas ele é mó da hora. 1698. Simon's Quest. 7 anos se passaram desde o último retorno de Conde Drácula, e, apesar da vitória triunfante de Simon, as coisas não ficaram exatamente melhores. O feitiço usado antes da morte do vampiro reduziu as capacidades regenerativas do corpo do loirão bombado. Suas feridas não fecham, deixando o caçador cada vez mais fraco e vulnerável. Para piorar, problemas parecem segui-lo onde quer que ele vá. O encantamento maligno que o afeta é como um chamado aos demônios do inferno. Por onde Simon perambula, a desgraça vai atrás. Graças a isso, cidades fecham suas portas à noite, e o grande herói que salvou Valáquia é tratado como um forasteiro indesejado por onde quer que ele vá. Isolado e sem ajuda, Simon visita um cemitério no Morro dos Anjos, um local usado para o descanso eterno da sua família. Estaria apagada a chama da esperança? Seria este o fim de sua linhagem, através de uma herança incurável vinda de uma batalha passada? Pensativo e desmotivado, o guerreiro sagrado é surpreendido por uma misteriosa mulher que o encoraja. Lute contra as forças do mal, pois Deus lhe dará forças.
ela o informa que Drácula o amaldiçoou e que este é o motivo de sua ferida nas costas não se curar. Além disso, o corpo do conde, destruído há 7 anos, começaria a se regenerar naquele instante e, quando a maldição atingisse o seu ápice e consumisse Simon completamente, Drácula voltaria à vida. A única maneira de impedir isso é recolher as 5 partes do seu corpo enquanto a maldição está fraca, para então queimá-las no local que o vampiro chamava de lar, as ruínas de seu castelo. Se Simon não botar a mão na massa agora, em 7 dias ele pode cavar mais um buraco aqui no morro. A parte engraçada é que a mulher especificamente aponta que o vampiro será derrotado para sempre caso seus 5 pedaços sejam queimados. Uma oportunidade singular de cortar o mal pela raiz e acabar de vez com a guerra contra o inferno. Este é o único episódio em que algo assim é citado como possível. Pelo menos até onde a gente viu. Energizado e com um novo propósito, Simon parte para dar um fim definitivo à lenda de Drácula. O cara tá tão motivado que nem os chefes querem lutar com ele, olha lá. Depois de bastante corre-corre de caixas de diálogo falando sobre noites horríveis, o caçador coleta os pedaços de seu inimigo. Olho, anel, coração, costela e unha, que você provavelmente conhece lá do Symphony of the Night. É hora de se dirigir ao castelo. Colocando as relíquias em suas devidas posições e se preparando para o churrascão maligno, Belmont se vê surpreendido por nada menos do que um 6º pedaço do seu oponente. Suas presas, que estavam escondidas na sala de rituais. Simon luta contra uma versão mais fraca do Conde, um fantasma desincorporado que conta apenas com seu poder dentário, aprovado por 9 em cada 10 dentistas. Como você deve imaginar, essa batalha não foi tão intensa quanto a anterior, trazendo novamente a vitória para a humanidade. Pelo menos, foi o que ele achou na hora. Apesar de ter tido sucesso em sua missão de purificar o encantamento maligno e de ter sido o único Belmont que canonicamente chutou a bunda do Drácula 2 vezes seguidas, Simon não conseguiu eliminar o Rei Demônio para sempre. Será que a mulher que o informou estava errada, ou foi alguma jogada maior do destino para que esta guerra se prolongasse? De qualquer forma, Simon derrotou o fantasma e quebrou a maldição, salvando a sua própria pele de uma morte precoce. O respeito dos Belmonts, uma vez quase perdido, voltou a se solidificar, resultando no crescimento de uma comunidade que viria a se tornar uma vila ao redor de onde a família residia. Neste ambiente, Simon gerou herdeiros que geraram mais herdeiros, dentre eles, um garoto de cabelos brancos chamado de Just, seu pequeno neto que viria a carregar o chicote. Não. Justin Bieber. E saímos de 1698 para 1748. 40 anos depois. Harmony of Dissonance é um episódio bastante interessante e também atípico dentro de todo o cenário de Castlevania, visto que Drácula não está presente aqui. Seus restos foram de base no final de Simon's Quest e ele voltaria apenas nas aventuras do netinho de Just. Ainda assim, este capítulo é muito importante para mostrar que, mesmo na ausência do retorno do vampiro, o mal ainda está correndo solto para influenciar aqueles com a fé abalada. Se existe simplesmente uma mágoa dentro de um ser humano, isso já serve de abertura para as trevas fazerem seu trabalho. Isso nos leva a Just Belmont, o pequeno prodígio da família que herdou a Vampire Killer com apenas 16 anos. Bicho bom, bicho habilidoso e o mais importante, o bicho bonito, viu? Esquece a timeline, eu quero saber o que aconteceu aqui, ó. Com quem que os Belmont se casaram para adicionar o DNA da família beleza de Afrodite? Brincadeiras à parte, quer dizer, mais ou menos, né? Eu realmente queria saber. Just é um habilidoso guerreiro que conta com uma vantagem bastante única. O cara sabe soltar poderzinho. Não sabemos com exatidão com quem a Belmontada andou deitando, mas sabemos que lá no passado, Sypha injetou um pouquinho de sangue mágico na família. Parece que o gene mágico Belnad se manifestou só agora. A história do personagem começa após este herdar o chicote da família, recebendo no processo a missão de dar um fim nas partes do Drácula. Nesse meio tempo, seu amigo de infância Maxim parte em uma missão de treinamento para se tornar tão poderoso quanto Just, provavelmente porque o garoto sabe fazer isso. Maxim se sente inferior a seu colega de infância, percebendo que uma barreira foi erguida após este se tornar um caçador. Sua missão de treinamento corrigiria essa distância. Durante sua expedição, que dura em torno de 2 anos, Maxim é guiado por uma voz misteriosa que o leva até as relíquias de Drácula, que novamente se formaram sabe-se Deus por quê.
Sem compreender em que encrenca estava se metendo, o jovem guerreiro entra em contato direto com as ferramentas do caos, e com isso acaba gerando um espírito maligno. Devo ressaltar que este não é o espírito do Drácula, apenas uma manifestação da maldade que seus restos emanam, unida dos sentimentos negativos do rapaz. Possuído sem seu conhecimento, Maxim apaga. Seus registros do que aconteceu são eliminados de sua memória e só o capeta sabe o que ele fez nesse meio período. O que sabemos com certeza é que 2 castelos foram manifestados usando seus poderes, um para o espírito de Maxim e outro para o maligno. Ainda dominado, o rapaz usa de suas capacidades para sequestrar Lydie, uma amiga de infância da vila que tem aquele quesinho de interesse amoroso para ambos os garotos. Já não basta disputar chicote, né? Tem que disputar mulher também. Ela será usada em um sacrifício pelo espírito maligno para aumentar seus próprios poderes e apagar de vez o espírito de Maxim, tornando assim o seu castelo o único que existe. Essa é a deixa para a história de Just realmente começar, onde Maxim retorna de seu treinamento de 2 anos para informá-lo do desaparecimento de sua amiga querida. Ambos partem em uma missão até o local onde Lydie possa estar, e após uma densa névoa, tcharam! Bem-vindos a um castelo do Drácula? Maxim urge Just a prosseguir sozinho, pois ele está meio combalido. Ótima ideia, né? Eu sei. E Just segue adiante para explorar a estrutura maligna, que é onde o joguinho começa lá no Game Boy Advance. Durante sua busca, o protagonista de cabelos brancos se depara com um ambiente instável, que parece transitar entre realidades diferentes, fruto de ambos os castelos coexistirem graças ao espírito invadindo o corpo de seu amigo. Inclusive, ter 2 estruturas e 2 almas diferentes controlando as coisas é algo que a nossa amiga Dona Morte não gosta muito. E, assim como os 2 caçadores, ela também está presente aqui em uma missão pessoal. Curiosamente, ela acaba sendo a entidade que mais informa o jovem Belmont do que está acontecendo. Seu objetivo neste lugar se resume a permitir que o espírito maligno beba o sangue de Lydie para que Maxim seja apagado e o seu castelo respectivo desapareça, permitindo que o restante sirva de morada para o seu mestre. Just também descobre que a indefesa loirinha foi escolhida justamente pela sua ligação de infância com o seu sequestrador, tornando seu sacrifício mais poderoso. Quanto maior é a ligação entre o bebedor de sangue e a sua vítima, mais forte o mordedor se tornará. O plano parece estar funcionando direitinho, visto que Maxim está tendo alguns probleminhas para se manter no controle do seu próprio corpo. Suas atitudes ficam mais imprevisíveis e sua parte boa se vê cada vez mais sobrepujada pelo espírito do mal. Cabe a Just sair por aí coletando os pedaços do Drácula para resolver essa situação. Ainda bem que ele é um jovem bastante habilidoso. Após bater bastante perna pelos 2 castelos, os 2 amigos se encontram para o inevitável embate final. Antes que o espírito possa tomar posse completa do corpo do moreninho, Just salva o dia relembrando Maxim dos churrascos de final de semana. Se vendo sem opções, o espírito toma as relíquias de Drácula para si, assumindo uma forma física similar a como você acorda numa segunda de manhã, depois de um domingo de bebedeira. Apesar de poderosa, ela nem de perto oferece a mesma resistência que o Draculinus ofereceria em sua forma completa. Durante a batalha, o espírito até mesmo aponta que subestimou um poder que não conhecia, provando novamente a capacidade do nosso jovem de cabelos brancos. Mesmo sendo derrotado, o espírito saboreia a certeza que a linhagem de Just jamais vai se livrar do destino de combater as trevas. Drácula voltará. Os 3 amigos fogem do castelo falso do Drácula e a coisa meio que fica por isso. Não sabemos muito o que acontece com estes personagens após o final de Harmony, exceto se você bancar o designer de interiores e deixar essa sala aqui bem supimpa. Aí acontece isso. Ah não, pera, cena errada. Isso aqui. A família Kirchini desaparece do mapa, mais ou menos como aconteceu com os Gandolf lá do Lament. E o único resquício de seu possível paradeiro é a espada de Maxim parar nas mãos de Eric lá no Portrait of Ruin. Se eles têm algum parentesco ou se foi apenas um artefato passado adiante para os Lecard, só Deus sabe. Do futuro de Harmony, a gente só tem um abracinho de Lydie pra trabalhar mesmo. Este romance pode ter gerado a continuidade da família que marcaria Castlevania para sempre com uma frase miserável e mal dublada. Die, Monster! (1748) para 1792.
Você conhece Round of Blood, certo? Joguinho do Ricardo Belmonte e da Maria Renenta, dois dos mais icônicos personagens de Castle que representam os anos 90 em sua totalidade. O que a galera muitas vezes esquece é o quão importante é este capítulo para a história de Castle, visto que ela é a última vez que um Belmont troca porradas diretamente com o Drácula antes da Batalha Lendária de 99. Chocante, né? Com tantos Castlevanias lançados até hoje, é até engraçado lembrar que a família lutou apenas 7 vezes contra o vampirão durante todo o decorrer da saga, pelo menos até onde se sabe. O episódio de Richter dá início ao arco que finaliza a era de caçadores de vampiros lendários, e olha, ainda bem que vem um jogo tão bom, mas estou divagando. Pouco mais de 100 anos se passam desde a derrota de Drácula pelas mãos de Simon, e o mundo finalmente consegue respirar um pouco de paz depois de tanta desgraça. É essa calmaria que abre as portas para que os agentes do caos possam trabalhar em segredo, e um dos seus mais devotos sacerdotes, Shaft, coloca a mão na massa para trazer seu Lorde de volta à vida através do sacrifício de uma jovem senhorita, que também é loira. Eu tô começando a ver um padrão, hein? Drácula está de volta, e o bicho tá puto de ter ficado tanto tempo em coma forçado. Para se vingar da humanidade, ele resolve não só atear fogo nas vilas da região, como também sequestra algumas das moradoras. Dentre elas, Annette, namorada de Richter. Uma ideia pouco inteligente considerando o placar até agora. Curiosamente, a primeira pessoa a se manifestar contra as forças do mal não é o nosso Ryu do Paraguai, e sim uma pequena menina de 12 anos, filha de aristocratas, chamada Maria Renard, que compartilha um parentesco distante com a família dos caçadores. Durante o ataque do Drácula, os pais dela foram mortos, mas ela sobreviveu. Apesar de uma garota tão jovem ir atrás do vampirão ser uma ideia um pouquinho boba, a coragem de Maria não deve ser subestimada. Ela conseguiu adentrar no Castelo das Trevas sozinha, mas caiu em uma armadilha graças à sua imaturidade e sua falta de poderes. Cabe então a Richter, que estava fazendo sabe Deus o que nesse meio tempo, a ir lá resolver os problemas que o Lorde Vampiro está causando. Que chato, né? Herdar o dever da família e etc. Mas ele faz isso direitinho, resgatando todas as reféns do castelo, incluindo a Maria. E veja só, em vez de voltar pra casa pra assistir o youtuber favorito dela, a pestinha resolve ficar para que juntos eles possam derrotar o cara que causou essa situação toda. Antes de ser resgatada, Maria foi vítima de algum ritual pelas mãos de Shaft, resultando na liberação de seus poderes ocultos, representados através da forma das 4 feras divinas, Genbu, Byakko, Seiryu e Suzaku. Com esse pequeno zoológico em mãos, a loirinha se prova essencial na derrota dos demônios no castelo do Drácula. Pois é, Richter recebeu ajuda durante boa parte da sua aventura em Round of Blood. Na verdade, dá até pra se dizer que o que acontece lá no Symphony se você perder a primeira batalha, serve de uma representação mais fiel dos eventos descritos por aqui. No enredo, Richter não derrotou Drácula sozinho, ele teve a ajuda da Pirralha. Já que tocamos nesse assunto de ajuda e cooperação, você sabia que o tipo sanguíneo do Richter é B e o da Maria é AB? Em uma época onde havia pouco espaço para escrever, era comum os desenvolvedores listarem o tipo sanguíneo dos personagens como forma de detalhar sua personalidade e suas interações de maneira resumida. Tipo sanguíneo para os japoneses funciona mais ou menos como o zodíaco para nós, e é por isso que sabemos que Richter é um Jikocho, ou egoísta, e Maria é Kawarimono, ou excêntrica. Richter é um cara que trabalha melhor sozinho, é criativo e impetuoso e diz tudo que vem à mente. Maria é espiritual, sociável e encantadora, mas com temperamento complicado. Os tipos B e AB também são chamados de caçador e humanista. A combinação de ambos significa que eles vão trabalhar muito bem juntos desde que não fiquem no caminho um do outro, o que reflete bem como o jogo funciona, não é mesmo? Quem diria que Round of Blood tem tanta curiosidade sobre sangue, né? De qualquer forma, as meninas são resgatadas, Shaft é derrotado não uma, mas 2 vezes, o Conde é mandado para o inferno e os 2 heróis voltam para sua vila. Richter foi bem sucedido e Maria termina adotada como parte da família Belmont. O que ele não esperava é que o mal tinha uma cartada na manga. O período que acompanhou a vitória dos Belmonts foi similar aos eventos que precederam Round of Blood, uma merecida calma após uma série de batalhas perigosíssimas. Richter e Maria são tidos como heróis e a paz volta a reinar novamente. 4 anos se passam sem grandes eventos memoráveis para nenhuma das partes envolvidas na batalha anterior. Porém, numa fria noite, Richter Belmont estranhamente desaparece, carregando consigo sua relíquia de família. Maria desesperadamente busca pelo caçador. Sem sucesso, ele se foi. Sem outra opção, a corajosa garota, agora uma jovem adulta, parte atrás de seu amigo, numa busca que dura 1 ano. O que ninguém esperava é que durante o desaparecimento de Richter, Castlevania, o Castelo de Drácula, voltaria
voltaria a surgir. Um presságio para o retorno do Lorde, derrotado há apenas meia década. E adivinha só, o cara que pode enfrentá-lo tá sumido. Ferrou! Mas, como uma defesa contra a cartada do mal, uma força contrária também despertava para investigar o estranho acontecimento do retorno do castelo. Em 1992, 1997, 5 anos depois, Castlevania. Opa. Interesting. So you two know my true identity and seek to chronicle my story on your timeline. Oh. Very well. I will tell you how I defeated my father for the second time. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é bem provável que já conheça bem a história de Symphony of the Night, certo? Filho do capeta entra pelas portas do inferno para descer a sova no pai, coisa básica. Só que é bastante interessante observar como Symphony foi um jogo que mudou não só a jogabilidade de Castle, como também seu estilo de apresentação e estética. Esse game aqui foi o primeiro da saga a realmente apresentar uma narrativa 100% gótica, com personagens mais sérios buscando um público mais adulto. Isso é representado de diversas formas, desde estilo de arte pelas mãos da Yami Kojima, até a ideia da história que lida com temas mais pesados como patricídio ou a manipulação de memórias dolorosas da morte de um ente querido. Mas o que importa pra gente no momento é que Alucard é a estrelinha da vez. O meio vampiro decide explorar o porquê diabos Castlevania está de pé novamente, e o que raio aconteceu que os Belmonts não foram lá dar um fim nas coisas. Temendo o pior, ele pega as relíquias de sua família, herdadas de sua mãe, e segue adiante para o castelo. Alucard é recebido logo na entrada pelo comparsa do Drácula, a Dona Morte, que tomou uma cacetada tão grande do Richter há 5 anos atrás que agora tá usando bandana para esconder a rachadura no crânio. Sua existência nesse castelo confirma que essa aqui realmente é a sua antiga casa, apesar de diferente graças a ser uma nova encarnação. A Caveiruda exige que o filho do patrão largue o que quer que ele esteja fazendo e vá de volta pro seu caixão. Felizmente, Alucard acordou num dia teimoso e insiste em continuar sua cruzada contra seu pai, ignorando o convite da morte para se retirar do castelo. Tomar um fora do vampirinho leva a esquelética entidade a roubar suas relíquias de família, adicionando furto aos crimes de guerra cometidos pelos lacaios do Drácula. Já temos incêndio culposo, assassinato em massa, empalamento e tortura, sequestro e agora furto. Que coisa feia, viu? Alucard segue adiante, enquanto busca mais pistas sobre sua situação. Isso o leva a conhecer Maria Renardi, a poderosa garotinha que conseguiu entrar no castelo sem ser capturada dessa vez. Seus breves encontros levam a moça a revelar que o tal do Richter está por aqui, relembrando o filho do Drácula de seu antigo companheiro de batalha de 300 anos atrás. Isso intriga nosso vampiro, que não tarda a ter seu primeiro encontro com o caçador. Ele agora se apresenta como sendo o Lorde do castelo, claramente traindo os princípios não só da sua família, como também da humanidade. Devemos lembrar aqui que Alucard não conhece Richter, então, apesar do plano de possuir um Belmont ser similar ao que vimos na aventura de Christopher, existe um diferencial decisivo, que é o fato do Ricardão aparentemente ser o único caçador da família vivo naquele espaço de tempo. Pelo menos, o filho de Drácula tem o apoio de Maria, que sabe das virtudes de seu antigo companheiro. Em um de seus encontros, a moça de cabelos loiros testa a vontade de Alucard e, após confirmar que o vampiro realmente está do seu lado, esta aponta que alguém deve estar controlando Richter de alguma maneira, oferecendo uma ferramenta sagrada para quebrar ilusões malignas. Este utensílio prova-se essencial no confronto contra o cabeludo malvadão. Ele mostra que realmente Ricardo não era Ricardo, e sim um velho murcho que não morreu bem morrido no Round of Blood. Shaft! O padre Jaqueta Voadora aproveitou que o herói tava no Super Secão Mode depois do final da batalha contra o Conde pra meio que ficar de parasita no caçador, esperando 4 longos anos pra dominar a mente dele e usá-lo em um novo ritual. Eu nunca vi alguém ter tantas bolas quanto esse velho miserável. Felizmente, Alucard não tem dificuldades pra despachar o feitiço do velhote, quebrando sua ligação mental e revelando sua presença. Graças a esse lapso de controle, Shaft revela que durante esse tempo todo, outro castelo havia sido manifestado, e ela
lá onde ele está. Como o gato escaldado tem medo de água fria, Richter fica aos cuidados de Maria, provavelmente com os olhos bem abertos olhando para qualquer roupa molhada que esteja se movendo ao vento. Sobra para Alucard ver o que tem no tal do castelo invertido. Se você riscou aí no bingo que o segundo castelo tem as relíquias do Drácula, parabéns! Você ganhou menos texto para eu narrar, porque é isso mesmo. As partes malignas que agora são praticamente mais presentes do que o próprio vampirão, estão por aí, sendo protegidas por guardas antigos e famosos do castelo. Alucard aproveita a oportunidade para reuni-las numa missão similar à de Simon's Quest, com a diferença de ser muito mais divertida de jogar. Com tudo em mãos, o vampirinho parte para o local onde sabe que vai encontrar seu pai. Chegando lá, ele dá de caras novamente com Shaft, que esqueceu de morrer de novo. Quantas vidas esse cara tem? Em uma troca de diálogos bastante interessante, o mago revela que transformou Ricardo no Lorde do Castelo porque ter um caçador de vampiras habilidoso lutando do lado do Drácula seria uma ferramenta muito forte contra futuras tentativas de parar sua ressurreição. Isso faz Alucard esclarecer algo importantíssimo. O poder dos Belmonts é supremo dentre os caçadores de vampiros. O cara tá basicamente admitindo que não tem equivalentes à família de caçadores, ainda mais depois de tantas centenas de anos estudando técnicas, magias e habilidades contra as forças do mal. Devemos lembrar que a essa altura do campeonato, a timeline se encontra muito mais próxima da modernidade do que da época de Leon Belmont lá por 1100. Houveram praticamente 700 anos de batalhas contra o mal nesse período, onde só uma família era a cabeça do negócio. Eles ficaram bons nisso, bem bons, e é por isso que não há caçadores equivalentes, sejam eles humanos ou meio vampiros. Mesmo com tudo isso, a ressurreição do Lorde das Trevas ainda não está completa, e Alucard aproveita para mandar o padre para o Shadow Realm, de verdade dessa vez. O que ele não contava é que esse velho desgraçado tinha mais uma carta armadilha, que é um pouquinho difícil de entender se você não prestar atenção, então presta atenção! ベルモンドを操っていたのは貴様だな。我こそは暗黒神官シャフト。この世に破壊と混乱を導く者だ。なぜ奴を上司として祭り上げた？ヴァンパイアハンターは古来より聖なる力で邪悪を滅ぼしてきた。だがハンター同士が戦えばベルモンドの力は他を圧倒する。同じ性質の力ならまず倒すことはできまい。その通り。奴を操り上司にすることで儀式に邪魔なものを排除したのだ。だがそれもここまでのようだな。それはどうですかな。最後の生贄として何時の死する気は Rapaz. Como a estratégia de usar o Richter deu errado, Shaft trouxe Alucard para o lugar do ritual para usar seu lado humano como sacrifício. O filho de seu mestre é composto de duas metades e uma delas vai servir perfeitamente como combustível. O próprio Drácula está interessado em devorar o lado humano do seu filho, para recebê-lo de volta na família como um vampiro completo. 父上。ほう、誰かと思えば久しいな。我が息子よ。できるなら会いたくはなかった。こうなった以上、ここから先に行かせるわけにはいかない。相も変わらず人間どもの味方をしておるのか。よもや、奴らがお前の母親にしたことを忘れたわけではあるまいな。忘れられるものか。だが母は人間への復讐を望んではいなかった。まだそんな世まい事を言うか。まあよい。今度こそ下賤な血を消し去り、我が眷属に加えてやろうぞ。母の名にかけて、ドラキュラ、再び母を倒す。Seu encontro não é nada menos do que decepcionante para ambas as partes envolvidas. O velho queria o filho do seu lado e o filho queria o velho morto. Um relacionamento bem saudável entre criança e progenitor. Uma
Uma terrível Né? batalha familiar então desperta. Alucard precisa derrotar seu pai, desta vez sozinho, sem a ajuda de um Belmont e de seus amigos do passado. Talvez alguns de vocês possam estar se perguntando agora como isso sequer é possível, visto que Alucard não está brandindo a Vampire Killer. E a resposta é bastante simples. Lembra que o Drácula precisa de um sacrifício? Drácula não ressuscitou de verdade. Ele está numa espécie de espaço de transição, e seu filho está acessando esse lugar num tipo de batalha espiritual. Se ele perder, seu lado humano será sacrificado e seu pai voltará à vida. Caso o Conde estivesse em uma forma perfeita, como a vista em Round of Blood, Alucard seria completamente massacrado em um confronto direto. Muita Não coisa. haveria uma disputa justa, porque ele não tem poderes para enfrentar aquele que lhe deu a luz da vida. Felizmente, o cenário estava a favor dele naquele dia e o bem triunfa sobre o mal, ainda mais se você usar duas Crisai Greens ou o Shield Rod. O que acontece a seguir é um dos, se não o diálogo mais importante de Drácula desde o seu primeiro banimento lá em Castlevania 3. あるべきところに帰れ。これ以上母を苦しめるな。なぜだ。なぜ私はこうも破れる。力とは守るものがあってこそ限界を超えることができる。愛するものを失い、愛することをやめたとき、あなたはすでに負けていた。そうか。皮肉なものだ。力を求めるがゆえに失ったものが私の敗因であるとはな。アルカードよ、教えてくれ。リサは最後に何と言ったのだ。人間を恨んではいけない。もし人間が許されない存在であるなら、自ら滅びの道を歩む。その世界の住人にあらざる者は手を下すべきではないと。そして父上、あなたを永遠に愛していると。リサ、私は間違っていたのか。 Nem. Tudo indica que sim, né? Drácula, o literal rei demônio, cramulhão, capeta, acinzentado, tinhoso, pata rachada, mochila de criança, se arrepende. Ele percebe que fez cagada. Isso é algo decisivo não só pro cara, como também pra Castlevania como um todo. Até o momento, Vlad Tepes estava possuído por uma fúria cega contra a humanidade. Tão cega que o fez ignorar a herança que Lisa deixou pra ele, seu próprio filho. Mas não adianta, é tarde demais pro cara. Não foi só o seu pé que afundou na lama, foi a perna, a cabeça, a alma e tudo mais o que compõe o que um dia for um homem frustrado com Deus. Mesmo que ele tenha percebido que tudo que ele fez foi cuspir no túmulo da pessoa que mais amava, já era. O fio de consciência de Drácula Vlad Tepes, o mesmo cara renascido em Lament of Innocence, morreu aqui. Mas Master, você me pergunta, e eu passo a pergunta pro Mario que me responde pra eu passar pra vocês. O Drácula ainda volta depois de Symphony, não era pra ele ao menos resistir às forças do caos ou tentar pedir ajuda? Não. Como falei agora há pouco, a alma do cara foi pro beleléu. Não existe refund quando você vende a alma pro capeta. Agora que o Drácula tem um pacto com o caos, mesmo que ele não queira ressuscitar, sua vontade perversa é amplificada pela maldade humana e ela o revive por conta própria. Trocando em miúdos, se ele já era mal antes, mas ainda tinha consciência, agora ele é apenas o mal e mais nada. Essa vontade perversa do Drácula vai se tornar bastante relevante no futuro. De qualquer maneira, sua ressurreição é impedida por seu próprio filho. Ambos os castelos seguem a tradição de virarem uma pilha de pedras caídas e os nossos heróis se encontram na frente das ruínas. Neste encontro final, Richter aparenta estar extremamente envergonhado de tudo o que aconteceu. A culpa de Alucard ter que matar seu próprio pai é dele, e caso não houvesse essa intervenção externa, Drácula teria ressuscitado e levado a melhor. Ainda assim, se lamentar não parece afetar o nosso imponente vampiro, que decide se isolar da humanidade graças ao seu sangue demoníaco. Em suas últimas palavras, Alucard profere com frieza: "Nós não nos encontraremos de novo." Dando suas costas para ambos os caçadores, ele parte para o seu isolamento, certo de que o mundo estará em boas mãos. Maria Renard, encantada com o charme do príncipe vampiro, parte atrás dele. Isso traz um fim a Symphony of the Night, o mais popular Castlevania da saga. Mas nossa história ainda não acabou. Ainda não acabou, né? São 4 horas de vídeo, não 2. Vamos lá, o que tem mais pra nós aí?
Symphony of the Night é uma história que termina de maneira bastante conclusiva. Alucard pica a mula, Maria segue seus rastros e fica por isso. O que muita gente acaba esquecendo é que existiu uma espécie de sequência direta pro Symphony, conhecida como Nocturne of Recollection, lançada em 2008. Nocturne se encontra num formato de radiodrama, ou seja, uma história interpretada por atores de voz. Visto a limitação desse tipo de mídia, os atores precisam trabalhar com muita emoção para expressar seus sentimentos. Talvez até o ponto de exagerar um pouquinho. Então, se prepara para bastante... この喉の渇きをあなたの血で潤してくださいませんか? Não é à toa que é radiodrama, né? Enfim, após os eventos de Symphony, Maria vai morar com Alucard. Meio que contra a vontade dele, mas fazer o quê? A loirinha ainda não largou de sua teimosia vista lá em Rondo. Em uma de suas viagens a uma vila próxima, Maria recebe um comunicado de Richter, avisando que ele foi contratado para eliminar um vampiro que está especificamente alvejando mulheres. Como a garota está vivendo com Alucard, Richter aconselha que ela durma com o olho aberto, porque vai saber, né? No caminho para casa, ela conhece dois caçadores de vampiros independentes, Alexis e Cyril, que a aconselham a não viajar sozinha naquela região graças aos ataques que vêm acontecendo. Seu conselho logo se prova verdadeiro, visto que, após se separarem, Maria é atacada por uma bela criatura, um íncubo. Para a galera que não conhece, um íncubo seria a versão masculina de uma súcubo, ou seja, é o gostosão dos sonhos para mulherada. Esse bonito em específico se chama Magnus, que aparentemente conhece o filho de Drácula. Ele tenta manipular Maria, fazendo-a crer que Alucard mantém ela por perto como garantia caso a fome aperte. Algo tipo um Doritos de armário que a gente rouba numa noite de desejo. Indignada, Maria volta para casa, agora desconfiada daquele que a abrigou por mais de um ano. Será que ele realmente é confiável? Querendo ou não, há sangue amaldiçoado correndo dentro de seu corpo. E algum dia desses, o cara pode acordar de bunda virada. Suas dúvidas a levam a perguntar se Alucard já tomou sangue humano no passado. E adivinha só, a resposta é positiva. O cara já provou da fruta proibida. Enquanto os dois resolvem seu draminha, temos a oportunidade de ver o que o nosso amigão Richter está fazendo, que é basicamente o que caçadores de vampiros fazem. Em uma de suas incursões a um lugar que aparenta ser o ninho do vampiro, Ricardilson se encontra com os dois caçadores previamente apresentados, Alexis e Cyril. Em uma troca de diálogos pouco amigável, os caçadores parecem duvidar da fidelidade de Richter, visto que há um ano atrás ele meio que estava trabalhando pro Satanás. Essa intervenção, unida do fato que rumores sobre os Belmonts estão se espalhando, serve para provar que os humanos estão perdendo a fé na família Belmont. Aqueles que antes eram bastiões da paz agora são vistos como feiticeiros indesejáveis. Esse detalhe vai se tornar muito mais relevante do que você imagina em breve. Aproveitando a tangente, esses dois caçadores aleatórios aqui adotaram a profissão porque a irmã de um deles foi vítima do tal vampiro que está à solta. Aí vocês me perguntam, os Belmonts caçam com o chicote, a Maria caça com as feras sagradas, o Alucard caça com uma espada e escudo. E esses caras? Bem, aparentemente eles têm uma poção ultra mega fodona que, segundo as instruções, vai destruir qualquer criatura maligna que entrar em contato com ela. E veja só, a fórmula desse negócio veio por telepatia sonífera, ou seja, pode confiar que vai dar certo. Só tem um porém. Após Alucard e Maria terem sua discussão, a garota sai para uma patrulha trombando com os dois camaradas. Nesse encontro, ela percebe que a tal poção milagrosa que eles tanto se orgulham fede a maldade. Em um lance de oportunidade, ela rouba um dos frascos catinguentos, estraçalhando-o em pedaços. Uma névoa perversa é liberada, fazendo a garota desmaiar. Ao invés de acordar em Skyrim, Maria acorda na casa de Alucard, trazendo consigo a triste notícia da névoa ter inibido seu contato com as feras celestiais. É isso mesmo, ela perdeu seus poderes. Para piorar, Alexis foi sequestrado pelo íncubo. Fulo dos cornos, Alucard parte atrás de Magnus, se encontrando com Richter e Cyril no meio do caminho. Antes que grande diálogo possa ocorrer, a criatura revela quem era o tal vampiro que estava por trás dos assassinatos. Liudmil, um antigo servo de Alucard. Para não enrolarmos demais aqui, vou abrir o jogo logo. Liudmil se tornou o que é graças ao nosso garoto de cabelos dourados, que o transformou para salvá-lo de uma morte certa quando este foi visitar sua vila natal. Liudmil era servo de Alucard e um grande admirador de Lisa, tendo respeito tanto pela pessoa quanto por seu legado. Dá até pra se dizer que ele foi o mais próximo de um amigo que o nosso trágico príncipe já teve. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu porque ninguém é perfeito.
Uma batalha ocorre entre todos os presentes no local. Alucard fica preso numa espécie de ilusão por Magnus, revivendo as memórias do acontecido, enquanto Richter e Cyril lutam contra Lyudmil. Tudo começa a ir de mal a pior, mas, felizmente, Maria aparece para salvar o dia, mesmo sem poderes. Ao ser atacada, as feras celestiais se manifestam em uma luz intensa, comprando tempo suficiente para o feitiço de Magnus perder efetividade, libertando Alucard do seu sonho amaldiçoado e Lyudmil de seu controle. O vampiro imediatamente parte para cima daquele que o escravizou, abrindo espaço para que Richter realize um ataque decisivo contra a origem do poder de Magnus, suas garras. Indefeso e derrotado, o Incubo encontra seu fim na ponta da espada de Alucard. Mas claro, ele vai pro beleléu pregando que as forças de Drácula são muito do balacobaco e tudo mais que esse povinho sempre fala. Seu plano de transformar Alucard no próximo Lorde das Trevas falhou. Infelizmente, o transporte pro inferno estava com bancos livres, e Lyudmil aproveita para pegar uma carona também. Algo triste para Alucard, que finalmente conseguiu libertar seu amigo. Pelo menos, ele morre como um vampiro livre. A novela acaba sem muitas flores. Richter segue seu rumo, e Maria opta por viver mais um tempinho com o filho de Drácula. Quanto tempo? Não sabemos. O que importa é que o mal foi detido mais uma vez. Nocturne of Recollection é um exemplo de mídia que não aparece na linha do tempo oficial, mas nós a incluímos aqui porque, além de ter a supervisão de Iga, certos detalhes fornecem o mais próximo que temos de um vislumbre do futuro desses personagens. Para mim, é visível que este episódio não progride muito o enredo geral, servindo mais para aprofundar o mundo onde esses personagens vivem. Eu dei uma enxugadinha nessa parte, pincelando os temas principais, mas recomendo você dar uma procurada aqui no YouTube, pois ela está disponível em todos os seus detalhes, inclusive nos gritos. E a meter quando sai. Você esclareceu muita coisa. Valeu pela força, Aricado. You're welcome. Perhaps I can visit Brazil someday. But now I must return to Japan. There's someone there who I must keep watch over. Farewell. Adiós. Bye bye. Que bicho mais frio, né, não, Mario? Me senti igual a Maria agora. Vamos nessa. Tem coisa pra fazer ainda. O período pós-Symphony of the Night é uma época de vitória para Drácula, mesmo que seu filho tenha chutado a sua bunda com estilo. No começo do século XIX, Richter vaza. O conteúdo disponível revela que ele estava abandonando o posto por vergonha, devido à humilhação de ter sido controlado pelas forças do mal. Ele vai embora com Annette, deixando o chicote nas mãos de uma família ramificada dos Belmonts, conhecidos como Morris. Não sabemos o motivo exato do nosso heróico Rio do Paraguai ter aposentado as botas, mas há de se acreditar que seja algo relacionado às pessoas estarem perdendo a fé na capacidade dos Belmonts. Um evento assim certamente marcaria um guerreiro de uma família nobre, e o radiodrama revelou que sua reputação ficou manchada perante a sociedade. Sei que já falei isso antes, mas caso Alucard não interferisse, Drácula teria levado a melhor. A vitória estava na lapa do cara e ela só não veio graças a essa cartada do destino, como se Lisa deixasse seu último presente para proteger a humanidade. Acho que dá pra presumir que o cara se sentiria mal, né? Graças a isso, o nome Belmont devagarinho se tornou apenas uma memória. E não só ele, o paradeiro de pessoas como Maria, por exemplo, também é desconhecido. Não há registros de herdeiros ou do que aconteceu com as poderosas manifestações das feras celestiais. Já Alucard saiu em busca de uma maneira para completar a destruição do Drácula, viajando pelo mundo como se fosse um estudioso. Infelizmente, não há como provar que a loirinha o acompanhou, mesmo tendo optado por seguir seus passos tanto em Symphony quanto no radiodrama. Uma pena, visto que ela é uma das personagens favoritas entre os fãs. Sem Belmont na área e sem substituto imediato para cobrir o trabalho dos caras, um certo desespero começou a surgir, pois, com o sumiço deles, a arma principal contra o Drácula também se foi. Só restou uma opção para a humanidade: trabalhar. Já chega de depender de uma família só. Alguém tem que se mexer e buscar alternativas, e nós já vimos que a humanidade tá cheia de gente criativa. Diversas organizações começaram a surgir nesta nova etapa da linha do tempo, que buscavam combater os servos do caos para que o vampirão não voltasse novamente. Em algum momento desconhecido durante este período, algo diferente aconteceu. A alma de Drácula foi selada em um receptáculo. Por quem? Não sei. Quando? Não sei também. Quem sabe é ele, e ele não vai dizer porque a Konami chutou ele pra fora. Só sei que aconteceu e que isso é bastante decisivo para o nosso próximo capítulo de Castlevania. O primeiro dentro da Era Sem Belmonts.
of Ecclesia é um caso interessante na timeline, principalmente porque ele é tipo o patinho feio da saga, sabe? O diferentão. Ele conta com uma protagonista que não tem ligações passadas nem futuras com nenhum personagem conhecido, pelo menos até onde se sabe, e também narra uma história isolada que poderia ser removida do cânone sem derrubar grandes pilares pré-estabelecidos. Este aqui foi o último cast com qualquer tipo de narrativa dedicada que o Koji trabalhou, então não existem certezas absolutas de onde ele queria chegar com essas coisas que colocou na mesa nesse episódio. O que importa é que esse é o capítulo da morena de costas bonitas que despertou algo irracional no cérebro de todo fã dessa bodega. Shanoa, de origem e nome desconhecidos, foi criada desde pequena pela organização Ecclesia, uma instituição que buscava combater as forças do Drácula, já que os Belmonts não estavam mais por aí. E sim, o nome dela é desconhecido. Shanoa é apenas um codinome, o que reforça quão pouco é revelado sobre suas origens. A grande cartada dessa sociedade vem através do que eles chamam de glifos. Basicamente, eles desenvolveram uma técnica que permite converter a energia de objetos, fenômenos e coisas vivas em gravuras. Isso pode ser algo complexo como um raio elétrico ou simples como uma refeição. Só tem um porém: estes encantamentos precisam ser manifestados através de algum catalisador compatível, como um livro, uma arma, etc. O que diferencia a nossa menina Shanoa é que ela é basicamente uma super catalisadora humana, não precisando de tais instrumentos mortais e fracos, vistos que nessas costas cabe tudo que você quiser e mais um pouco. É essa afinidade natural que a transforma numa forte candidata para manusear o glifo mais poderoso de Ecclesia, criado pelo fundador da organização para destruir Drácula. Em algum momento entre Symphony e Order, a alma do Conde foi aprisionada em um receptáculo. No caso, essa caixa gótica bonitona aqui. Não se sabe quem fez essa captura, apenas é dito que Ecclesia era uma organização bastante competente, o suficiente para que o receptáculo lhes fosse confiado para ser destruído. Barlowe, o tal fundador, não poupou esforços nessa tarefa, usando toda a feitiçaria e poder que Ecclesia possuía, seja em forma de glifos, de martelada, de água quente ou de dinamite. Nada afetava esse artefato miserável. Se vendo sem opções, Barlowe decidiu que só o poder do próprio Conde poderia derrotá-lo, saindo em busca de suas relíquias amaldiçoadas para convertê-las em Dominus, o glifo supremo que acarretaria na morte final do vampiro. O que importa pra gente é que finalmente deram um jeito de conter o poder do Draculino. Quer dizer, mais ou menos. A força maligna que seus restos continham era tão grande que o treco não coube num glifo só, tendo que ser repartido em 3. Eles estão guardados em Ecclesia por Barlowe, que deseja incorporá-los em Shanoa, agora uma moça crescida com 20 anos de idade. A grande trama de Order começa quando Albus, parceiro mais velho da moreninha e pesquisador líder de Ecclesia, descobre essa pequena tramóia do velhote. Originalmente, o próprio Albus seria o receptáculo para o poder de Dominus, mas, após retornar de uma expedição, ele descobriu que Barlowe decidiu de última hora que usaria Shanoa. Um ímpeto de raiva o leva a trair a organização que criou ele, visto que o acordo previamente estabelecido foi quebrado. De arma apontada para seu antigo mestre, Albus rouba os livros contendo os glifos com os poderes de Drácula, interrompendo o importante ritual que a garota estava participando. Isso meio que dá uma avacalhada geral na guria. Ela perde não só suas memórias, mas também suas capacidades emotivas. Apesar de sua beleza mística, Shanoa ficou meio que com aquela cara desse emoji aí, e nenhuma piada do não e nem eu é capaz de mudar sua expressão. Ela fica encarregada de capturar o loirinho, perseguindo seus rastros em uma investigação ao redor da Valáquia, a mando de Barlowe. Felizmente, o cara não é tão difícil assim de encontrar, talvez até algo proposital. Mas, após seu primeiro encontro, Albus perde um mapa que a garota recolhe, descobrindo a localização de um vilarejo. Essa vila é uma peça à parte da história de Order, tendo um fator histórico interessante que eu já falo pra vocês. Ao chegar aqui, o lugar está completamente vazio, salvo um senhor de idade capturado em uma espécie de cristal, do qual apenas Shanoa conseguiria liberar absorvendo o glifo que serve de trava. Ele informa que os aldeões deste vilarejo foram sequestrados por Albus, provavelmente se encontrando em um estado similar ao do velhinho. Cabe à moça de costas bonitas encontrar esse povinho enquanto busca pelo seu irmão adotivo. A grande sacada desse povoado na história de Order of Ecclesia é que eles são familiares distantes dos Belmonts, algo tipo a Maria lá do Symphony, parentes de parentes, digamos assim. Albus saiu por aí sequestrando esse pessoal por acreditar que seu sangue teria um pouco de belmontismo, e graças a isso, ele esperava que essa força o ajudasse a resistir à tentação e o domínio do poder do Drácula. Spoiler, não aconteceu. Esse poder acabou gerando uma espécie de segunda personalidade, parecido com o que aconteceu com o Maxim lá no Harmony. Antes de se transformar em
sua versão do 4chan, Albus estranhamente liberou 2 pedaços do glifo de Dominus para Shenua, ficando apenas com a última parte. À primeira vista, parece que ele está fazendo isso por pura camaradagem, mas seu motivo era um pouco mais pessoal. Ele buscava entender a técnica que sua parceira usava para poder absorver a última parte, se tornando o prometido receptáculo. Quando ele tenta fazer isso com o glifo restante, o tiro sai completamente pela culatra, fazendo ele coringar de vez, começando a acreditar que é o próprio Drácula. Isso obriga a moça a enfrentá-lo, vê se absorve o Acerbatos no meio da luta, hein? E, ao derrotá-lo, a oportunidade de absorver a última parte de Dominus finalmente se apresenta. Isso permite que Shenua acesse parte das memórias de Albus, revelando aquilo que já sabíamos. Ele era para ser o receptáculo anterior, mas Barloi mudou de ideia na última hora. O que Shenua não sabia é que o velhote de Eclésia havia mandado Albus em uma missão infrutífera para que o ritual fosse realizado sem seu conhecimento. De bônus, as memórias e emoções da menina foram sacrificadas no processo, transformando-a numa boneca manipulável que faria suas ordens sem questionar. Ele sabia muito bem que isso iria acontecer e optou por manter segredo. É graças a essa série de eventos que o loirinho roubou os glifos contendo o poder de Drácula. Milagrosamente, as memórias não são a única coisa que vieram acopladas no Dominus. O espírito do rapaz ainda persiste, apesar de fraco, dentro da moça, e ambos finalmente conseguem conversar de uma maneira mais conveniente. A explicação para isso é bem interessante. Durante suas buscas pela linhagem dos Belmonts, Albus se deparou com a galera da vila. Ele acreditava que o poder correndo no sangue deles o permitiria manter controle sobre Dominus. Isso falhou, como vimos. Porém, quando Shenua absorveu os glifos que aprisionavam aquela galera, ela absorveu também uma parte do poder que Albus buscava, o que ajudou a manter a alma do garoto segura. Lembre-se, Shenua é excepcional como receptáculo. O que é um pouco de poder Belmont perto da capacidade de manusear a infinita maldade do caos? Ela é a esponja perfeita para esse tipo de coisa e o moleque bundão acabou tendo sorte. Aproveitando a oportunidade, Albus faz ela prometer que não usará o glifo de Dominus independente da situação, visto que este contém poder suficiente para matar uns 2 galamotes e meio. Com tudo em mãos, é hora de perguntar pro patrão de Eclésia o que raios ele estava tramando. E veja só, o cara tava pensando na morte da bezerra, se essa bezerra se chamasse Shenua, usando Dominus para trazer o Drácula de volta. Pois é, mais um padre malvado. Os dois se enfrentam e o bem leva a melhor, mas não antes do Barloi ser influenciado uma última vez para perceber que não precisaria do Dominus para libertar o Drácula. Ele poderia fazer isso sacrificando a si mesmo. E assim, ele o faz, trazendo o vampirão de volta junto com o seu castelo. Sozinha e completamente desolada, Shenua segue para a estrutura maldita para cumprir com o objetivo que ela tanto se preparou: parar as forças do mal. Depois de descer além em metade do inferno, inclusive nesse bicho desgraçado que é top 10 piores chefes de Castlevania, a moreninha finalmente chega na sala do trono, onde é recebida de maneira bastante cortês pelo chupador de sangue. Até o rei do inferno gasta um tempinho para reconhecer que essa mina é gata. Baseado. Isso não os impede de trocar socos, porque, bem, é um Castlevania e é isso que se faz no final. Como esperado, os poderes próprios de Shenua não são o suficiente para derrotá-lo, mas ela tem uma cartada secreta, lembra? O tal do Dominus. Shenua quebra sua promessa, sacrificando sua vida para matar o Drácula, usando o próprio Drácula. Prestes a morrer, a garota derrama lágrimas, lembrando das memórias de seu irmão adotivo. Tudo o que ele fez foi em prol de protegê-la, e graças a isso, o mal foi combatido com sucesso. Mas, suas emoções e memórias foram sacrificadas para o Dominus. Como era possível ela chorar, ou sequer lembrar de alguma coisa? Neste momento, uma voz a traz de volta para a realidade. Albus, em sua subconsciência, informa que ele restaurou as emoções e memórias de Shenua, que estavam perdidas, mas intactas dentro do Dominus. Além disso, sua morte não precisará acontecer, visto que o Dominus exige apenas um sacrifício. Satisfeito em fazer isso por sua irmã, o garoto parte dessa para melhor, sendo agraciado com um lindo sorriso no processo. A aventura termina com Shenua desaparecendo e com os acontecimentos de Eclésia sendo esquecidos no tempo. Para o mundo exterior, nada nunca aconteceu aqui. Quase como se forças maiores estivessem trabalhando para esconder sua negligência. É interessante de se notar que, ainda que este jogo seja confirmado como canônico da boca do próprio Koji, ele não estava incluído na linha de tempo oficial que funciona de espinha para esse vídeo. Seria essa uma forma de reforçar que esses eventos foram esquecidos ou até mesmo apagados? Vai saber, né? .800 e vai saber a 917.
parece se foi, ficando apenas como uma memória na cabeça daqueles que conheceram a organização naquela época. As forças de Drácula continuam aparecendo, sacerdotes malditos continuam sequestrando mulheres inocentes e o mal está sempre rodeando Valáquia, visto que esta é a terra do vampirão. E aí? Qual é o Belmont pós-Shanua que vai cuidar das coisas nesse período? Teoricamente, a vila é composta de parentes distantes, então talvez saiu algum proto-caçador daquele povão, certo? Curiosamente, não. Como dito anteriormente, o período pós-Symphony of the Night não contém nenhum membro da família e coube à humanidade aprender a se defender sozinha, e sem o potencial do chicote. Mas pera lá, chicote? O que aconteceu com o Vampire Killer? Sumiu? Como também esclarecemos, Richter transferiu o chicote para outra família, os Morris. Os Morris são uma linhagem dos Belmonts que atuaram durante o período em que a Terra perdeu seus protetores. Eles começam diretamente de Trevor Belmont, emprestando um sobrenome do clássico livro de Bram Stoker. Essa família passou a se tornar mais importante para a linha do tempo após os eventos de Symphony of the Night, e possuem habilidades de combate equivalentes a qualquer Belmont. Richter esperava que eles guardassem o chicote até que a próxima geração da família principal pudesse empunhá-lo novamente. Até o momento de postagem desse vídeo, não se sabe exatamente o porquê de Richter ter de se livrar de seu chicote, mas aconteceu alguma coisa além de simplesmente vergonha, e no fim do dia, a ferramenta se viu longe de seus mestres originais. Muito bem. Com o riozão fora de cena, resta a humanidade fazer reza brava pro capeta não aparecer, e como vocês já devem saber, isso não funciona nem um pouco. Entre o período de Order of Ecclesia e Castlevania Bloodlines, sabemos que a ameaça do Drácula voltou uma vez mais para atormentar a humanidade, sendo impedido por ninguém menos do que Quincy Morris, um cara que quase nunca é lembrado devido a este nunca ter recebido seu merecido jogo. Mas, Master Alucard, Quincy Morris é o cara do livro do Bram Stoker, aquele famoso conto do vampiro de 500 páginas, onde 360 delas são cartas ou rastros de um diário que seriam melhor utilizadas como guardanapo. Quer dizer que Castlevania se passa no universo de Bram Stoker? Não passa. O Koji canonizou Bloodlines, e Bloodlines meio que deu um dereguedionço aí nessa parte. É aquela coisa, né? Se pode o fucking Drácula, por que não pode o Quincy Morris do mesmo livro? Ele pegou o que queria e ignorou o resto, porque o livro é domínio público e todo mundo usa como quer. Só que, ao canonizar o texano, nosso bigodinho também aproveitou para dar uma enriquecida em como as coisas funcionam. Lembram quando eu falei que só a Vampire Killer pode matar o Drácula? Pois é, até aí a regra continua firme. Só que essa arma é meio ciumenta e prefere seus antigos donos. Se o Pedrinho da Rua 3 pegar o chicote para dar uma sova no Drácula, ele vai se deparar com uma ferramenta normal que não é exatamente a coisa mais prática de se usar em combate. Isso acontece porque seu poder só responde na mão dos Belmonts. A única maneira de acessá-lo é através de um ritual realizado pela família Lecard, também descendente dos Belmonts, que logo vou falar a respeito. Desbloquear o poder do chicote vem com um perigoso custo para aqueles que se arriscam a tentar. Cada chicotada drenará um pouco da energia vital do usuário, como se o próprio chicote estivesse quebrando os limites daquele que o brande, para que a pessoa possa fazer o mesmo que os Belmonts. O uso prolongado da arma drasticamente reduzirá a vida daquele que a estiver portando, servindo apenas como um último recurso contra as forças do mal. Mas ei, nesse cenário, a Vampire Killer estará 100% tunadona, podendo assim derrotar o Drácula como se estivesse na mão de um caçador da família principal. Eu falei tudo isso até agora porque não se sabe se o Quincy morreu em decorrência de usar o chicote. A história diz que o herói subjugou o Drácula. E assim, subjugar o Drácula, a Konami também faz, visto que ela não lança jogo novo. Então esse linguajar é meio frouxo. Ele derrotou o vampirão, beleza, mas será que ele usou o chicote o tempo todo? Ou será que a maior parte do tempo foi isso aqui? Boa noite. Matem ele. Eita, poxa. Uma de Clint Eastwood. Joseph Joestar. Amém. Quase. E aí, como é que ficou? Jogo dublador. Imagina que baleira seria um cowboy caçador de vampiro. O homem pode sonhar, né não? Mas
Mas eu trouxe essa conversa porque a própria história cria dúvidas sobre se Quincy sabia das consequências do chicote, levantada pelo próprio netinho dele. Se Quincy sabia, por que não informou as gerações futuras? Se ele não sabia, por que ninguém se perguntou sobre a morte prematura dele? Um fax recém-descoberto de Castlevania Bloodlines traz muitas informações interessantes, uma delas sendo que Quincy morreu no combate contra o Drácula. Isso explicaria ele não saber nem contar para gerações futuras sobre o problema do chicote. Só que, mais tarde, um certo personagem que deveria ter 5 anos de idade quando Quincy supostamente morreu, diz que ele era excepcionalmente forte, mas bondoso. Ou esse personagem é um prodígio da memória, ou a história sofreu um retcon para que Quincy tenha vivido um pouco mais. A dúvida do tal netinho, que passa completamente sem resposta, e a lembrança desse outro personagem sustentam a possibilidade de que os desenvolvedores planejavam desenrolar melhor essa história aí. Não era só um papum, Quincy morreu e acabou. De qualquer maneira, existia um episódio onde um Morris impediu o vampiro de dominar o mundo. A informação sobre esse cara é bastante escassa, mas é canônica. Mal sabia ele que seu filho teria de vestir as botas para este mesmo cenário anos depois. Bom, por enquanto é isso, tá, gente? Eu vi aqui até o momento 2 horas e 2 minutos, tá? De 4 horas e 34. Provavelmente eu vou deixar pra ver a próxima parte aí 1 hora e 34, né? Pra poder matar esses 34 minutos juntos. Ou vou deixar mesmo pro final, tá? Então, por enquanto, foi isso de a timeline definitiva de Castlevania, tá? Tá interessante pra caramba, como eu falei pra vocês, eu não conheço a história, assim como eu tô vendo aqui agora, óbvio que, né, muitas informações que ele tá dando, não vou conseguir guardar tudo, tá ligado? Mas ainda assim, ainda eu tô até onde eu estou vendo, estou achando bem interessante, tá? É um jogo bem rico em história, apesar de, na época, quando eu joguei, né, eu não tava nem aí pra história, tá ligado? Eu só tava aí em dar chicotada em vampiro e monstros que aparecessem e tudo mais, tá? Mas é um jogo muito bom e a história, pelo visto, também, tá? Link na descrição. Vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!